Amém. Nós daremos continuidade na série de mensagens sobre Ruth. Estamos falando sobre o campo do Redentor. Então, essa é a série da noite. Esse teaser é lindíssimo. Então, acho que é um dos mais bonitos que a gente já passou aqui. E nós falaremos hoje sobre Ruth, capítulo de número 3. Se você quiser abrir depois na sua Bíblia, mas nós acompanharemos durante a pregação os versículos e ficará mais fácil de ler aqui. Mas nós falaremos sobre algumas coisas essa noite e eu queria que você prestasse bastante atenção no que Deus tem para falar para você. Mas existem algumas coisas que parecem que sai do eixo, que parece que para na história. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a nossa vida, ela começa, mas parece que ela não avança na maioria das coisas. Parece que ela estaciona. Sabe aquele meme que tem por aí, que tava ruim, aí ficou bom, e agora parece que está pior? Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes a nossa vida parece que vai engrenar, mas não engrena. Aí você olha para frente, não consegue enxergar solução nenhuma. Você faz planos, você tenta reorganizar sua vida, você tenta fazer tudo o que parece que vai fazer, mas nada faz sentido. Nada parece encaixar. E a sensação que às vezes a gente tem é que você só espera, espera e espera. A sensação de espera parece que ela toma o nosso coração. E você sabe que alguma coisa precisa acontecer, mas você não consegue fazer absolutamente nada para que isso aconteça. E é assim que parece acontecer na vida de Noemi. Nós estamos trabalhando, estamos lendo o livro de Ruth, estamos no 3º capítulo, mas se a gente fosse perguntar para Noemi, no início dos capítulos que a gente está acompanhando, ela provavelmente se sentiria assim. A vida dela parecia não engrenar. A vida dela parecia uma história sem sentido. A história dela começa com uma viagem que é motivada pela fome. Ela está com fome. E ela precisa sair da terra que se chama Terra do Pão. E ela agora sai com seu marido, Elimeleque, e os seus 2 filhos, e vão para a direção de Moabe. E parecia que era uma boa decisão que ela estava tomando. Aliás, na terra onde ela estava, havia fome. Então, se havia fome, o melhor a se fazer é buscar algum lugar onde havia comida, onde havia alimento. E em Moabe havia alimento. Mas aquilo parecia uma solução, virou uma tragédia. No meio disso, Elimeleque morre, que era o seu marido. Depois, os seus 2 filhos morrem. Olha a situação dessa mulher. Ela saiu para tentar resolver um problema e arrumou um buraco no seu coração. Seus 2 filhos morrem, seu marido morre. E em poucos anos, Noemi havia perdido absolutamente tudo que ela tinha. Ela faz uma das declarações mais tristes que nós vemos na Bíblia. Ela fala: não me chame mais de Noemi, me chame agora de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E não é para você olhar para Noemi e falar assim: poxa, Noemi, mas também você reclama de tudo. Ela perdeu tudo. Ela não tinha absolutamente mais nada, não tinha marido, ela não tinha filhos. Isso significava que ela seria condicionada a receber favores das pessoas. Porque uma viúva nessa época não poderia trabalhar, ela não poderia ter o sustento que ela tinha quando tinha seu marido e quando tinham os seus filhos. Então a estabilidade financeira dela agora já foi. Ela não tinha mais nada. Ela acredita que a sua história tinha acabado. Noemi briga com o seu coração e tudo que estava dentro dela para encontrar forças para continuar acreditando no Senhor, mas ela não encontra. E é por isso que ela tem essa declaração tão forte sobre se chamar de Mara, sobre se chamar de pessoa amarga, porque agora não havia alegria alguma nessa mulher. Então aquela mulher saiu de Belém acompanhada do seu marido e dos seus 2 filhos,
E agora só tem uma jovem estrangeira junto com ela, que é Ruth. Lembre bem, essa jovem que estava com ela era uma jovem estrangeira. E isso é um problema, porque Ruth não é nenhuma probabilidade de que as coisas vão dar certo, porque ela não pertencia ao povo de Deus. Ela era moabita, ela era pobre, e ela era viúva, e para piorar, ela era estrangeira. Então ela não seria bem aceita em nenhuma das situações. Então o que parecia que talvez fosse um consolo para Noemi, não era nada para ela, porque Ruth, na condição que ela estava, do jeito que ela era, não existia qualquer possibilidade de Ruth ajudar Noemi. Então, ela não tinha qualquer direito garantido na sociedade. Humanamente falando, tanto Noemi quanto Ruth representavam uma pessoa sem futuro. Não tinha futuro para nenhuma delas. Mas é exatamente nesses momentos em que Deus começa a agir na história da humanidade. E não é na história dessas pessoas, mas na história da sua vida, na história que Deus conta para você. Porque às vezes nós estamos nos enquadrando da mesma forma que Noemi, não encontramos qualquer solução, estamos igual Ruth, nós somos estrangeiros, nós perdemos tudo, assim como Noemi, mas não vemos absolutamente nada. E nós olhamos para esse capítulo e nós começamos a compreender que essas mulheres precisavam de um resgatador, ou de alguém que pudesse tirar elas do estado onde elas estavam, para conseguir viver a sua vida de novo. Na cultura dos israelitas, existia uma pessoa que se chamava o parente resgatador. Essa pessoa era responsável por, se caso acontecesse alguma coisa com alguém da família, ele assumia a responsabilidade. Ele era essa pessoa, o parente mais próximo, em que se alguém tivesse se afundado em uma dívida muito grande, essa pessoa poderia ser acionada e poderia ajudar essa pessoa a sair. Muitas vezes, igual nos casos que nós vamos acompanhar, ele poderia assumir uma viúva, casar-se com ela, para tirar essa mulher do desprezo da sociedade, do desprezo que elas viviam. Então, existia esse homem, essa pessoa, esse parente resgatador, que era o responsável por preservar o nome da família. Então, Noemi havia perdido absolutamente tudo. Não tinha mais ninguém da sua linhagem. Não tinha mais marido, não tinha filhos, mas ela tinha a sua nora, que era a única coisa que restava, e não tinha nada de bom vindo dela. Então, em determinadas situações, eles poderiam fazer como nós falamos, eles poderiam casar para continuar a descendência dessa família. E o objetivo dessas pessoas nunca era favorecer o parente resgatador. Então eles não recebiam absolutamente nada de bom. Não era como se eles falassem assim, eu vou te ajudar, porque lá na frente eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eles não ganhavam absolutamente nada em troca. E essa era a função deles. Era simplesmente ajudar as pessoas a saírem da sua miséria, a terem pelo menos uma vida digna. E agora começar um projeto de redenção. E é exatamente isso que o capítulo 3 de Ruth nos direciona. Eles começam a ver as coisas acontecendo conforme Deus ia demonstrando. Então, no capítulo 2, a pergunta era, como é que essas mulheres vão sobreviver? 2 mulheres perdidas que não tinham nada. Mas agora no capítulo 3 era, quem é que pode restaurar completamente a vida dessas mulheres? Porque elas buscam alguém que pode restaurar a vida delas. Então, o livro de Ruth, ele não fala sobre alguém que está procurando o alimento. Ele fala de uma pessoa que está procurando um futuro, que havia perdido tudo e agora está procurando um direcionamento. Ele não fala sobre sobrevivência. Não é que elas queriam sobreviver, elas queriam ser restauradas.
E pela restauração, elas precisavam de alguém. E o propósito de Deus na nossa vida, meus irmãos, nunca é somente aliviar as nossas dores. Você nunca vai encontrar o Senhor só para que Ele possa te aliviar das circunstâncias difíceis que você está passando na sua vida, dos momentos difíceis que você está passando na sua vida. Deus tem um plano para restaurar a sua vida e levantar você do lugar aonde o pecado habita no seu coração e restaurar você completamente aonde o pecado destruiu você. Esse é o plano do Senhor. Seu coração é uma fábrica de ídolos e o Senhor quer se colocar no meio do seu coração e salvar e restaurar tudo que você precisa. Então essa é a intenção do Senhor. E é por isso que o capítulo 3 de Ruth vai muito além do que nós encontramos de Boaz. Esse capítulo ele nos prepara para enxergar que o verdadeiro resgatador aqui não é Boaz. É alguém além de Boaz. Ele é importante, mas existe alguém além de Boaz que é mais importante na história, não só dessas pessoas que nós estamos lendo, mas na história da humanidade. Então, assim como Ruth precisava de algum resgatador, nós também precisamos. E ao acompanhar essa narrativa com vocês, nós veremos três coisas, três verdades que Deus tem preparado para nós. E a primeira verdade que Deus tem preparado para nós é que a fé sempre busca o Redentor. A segunda coisa que nós veremos é que o Redentor recebe aqueles que se aproximam dele. O Redentor, ele espera você. E o Redentor garante um futuro de esperança para aqueles que confiam na sua palavra. Então, em primeiro lugar, que nós veremos é que a fé busca o Redentor. Vamos ler do 1 ao 5. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro. Eu passo aqui. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá. Não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disser. Mas o capítulo... Acho que avançou aqui, né? Mas o capítulo começa já com uma maneira surpreendente de Noemi. Ela está olhando Ruth sair todos os dias para o campo de Boaz, e ela toma a iniciativa. E a iniciativa dela é: eu preciso encontrar um lar para você. Eu preciso encontrar um lugar seguro e que você se sinta feliz. Essas palavras batem em Noemi e batem em nós, e talvez revelem algo que nós tínhamos deixado de perceber em uma leitura rápida. Porque a mulher que nós estávamos vendo, que era uma mulher amargurada, agora parece que mudou. Noemi parece ter mudado, porque agora ela encontra um meio de graça. Ela não está aquela mulher amargurada, mas parece que agora Deus havia voltado para ela de novo a esperança brotada no seu coração. A amargura agora parece estar dando lugar à esperança, e a providência de Deus parece que está começando a restaurar a capacidade dela de confiar no Senhor. Porque ela percebe que existe bondade em Boaz. Ela percebe que não era apenas uma generosidade dele, existia uma porta de Deus se abrindo para essas mulheres. Então Noemi, ela se enche de novo de esperança. E ela explica para Ruth o que ela deve fazer. Então, às vezes a gente olha para esse texto e do jeito que nós lemos, e nós temos uma percepção que é meio errada desse texto. Porque nós olhamos no que ela diz sobre se banhar,
se perfumar, vestir a sua melhor roupa, ir ao encontro desse homem, e depois que ele parar de comer e beber, e ela chegar na sua presença, nós olhamos isso e parece que nós entendemos de que Noemi está falando assim, ó, eu vou arrumar um homem para você. Eu vou arrumar um camarada bonito para você. Você vai sair daqui casada hoje. Mas não é nada disso. O propósito de Noemi nesse texto não é arrumar um marido para essa mulher. O propósito de Noemi para Ruth aqui, dando essas instruções aqui, não tem absolutamente nada a ver com o que nós acabamos de tentar descrever. Porque a narrativa em nenhum momento fala que Ruth era esse tipo de mulher, e muito menos Boaz esse tipo de homem. Pelo contrário, a Bíblia é categórica em nos dizer que Boaz era um homem íntegro. E pelo que nós entendemos até agora, Ruth em momento nenhum, ela teve qualquer tipo de movimento assim. Ela não teve qualquer tipo de expressão que pudesse fazer com que a gente pensasse que a ideia dela era que ela se aproximasse de Boaz para encontrar um homem para casar dessa forma, onde talvez se ela se vestisse, se ela se perfumasse e que ela fosse até ele, ela arrumasse alguém para tirar ela da miséria. De forma alguma, não é nada disso que nós não encontramos no texto. Cada detalhe, naquilo que nós lemos, faz diferença. Então, o banho, o perfume, essa mulher se vestir, nós temos que lembrar que essa mulher estava de luto. Essa mulher tinha perdido o marido e não encontrava absolutamente nada para ter esperança. Então, talvez quem olhasse para Ruth, visse uma mulher triste, amargurada, uma mulher sem esperança, uma mulher que estava caminhando de cabeça baixa, indo todo dia para o campo, mas não tinha esperança, não tinha expressão viva no seu rosto. Ela era uma mulher de luto. Então, quando Noemi fala para ela, vai lá, toma um banho, veste a sua melhor roupa, é a mesma coisa. Sabe quando as mulheres estão tristes, o que elas vão fazer? Compra, não é? Não vai comprar uma roupa nova para se sentir bem, vestir um vestido bonito, gastar no cartão do marido? É a mesma coisa que Noemi estava falando aqui. Vai, veste a sua melhor roupa, toma um banho, fica cheirosa, se sente bem de novo, se sinta mulher de novo, se sinta a mulher bela que você é. E era exatamente isso que ela falou. Agora, depois que você se sentir assim, que você se despir de tudo o que é luto em você, aí você vai poder se aproximar dessa pessoa e conseguir pelo menos dialogar com ele. Se Deus quiser, é o que ela diz, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele fará. Talvez ela pudesse pensar assim, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Eu não vou mover um pé daqui. Mas a verdadeira fé, meus irmãos, ela nunca é passiva. Ela confia na providência de Deus, mas responde sempre com obediência. Ela não cria uma oportunidade pecaminosa. Ela não anda na direção contrária ao que a Bíblia diz. Se nós lêssemos esse texto pelos olhos que nós acabamos de dizer, talvez nós poderíamos falar assim, Ruth estava tentando usar sua sensualidade, tentando seduzir Boaz para encontrar alguma coisa. Mas a resposta de Ruth, ela resume o seu caráter. E ela diz, eu farei tudo o que você está dizendo. Ela obedece à sua sogra, sem ter qualquer motivo para fazer isso. Ela resolve que ela precisa e ela decide obedecer. Então existe uma lição muito importante para nós, no que Ruth responde. Até aqui ela não tinha tentado controlar de forma nenhuma a história. Não existia nenhum momento em que ela força a barra com Noemi. Nenhum momento que ela quer assumir o controle. No capítulo 2 ela só sai para o campo e vai recolher as espigas. Ela quer ajudar, ela quer estar próximo, ela quer estar ali, trabalhando, sendo útil. Então Deus a conduz até o campo de Boaz. E agora no capítulo 3 ela age novamente. Só que dessa vez ela sempre age dentro dos limites da vontade de Deus. Então, ainda que
pareça que a oportunidade é você caminhar pelo caminho errado, você precisa fazer o que é certo. Talvez você possa olhar e falar assim, se eu fizer isso aqui, eu acho que dá bom, mas isso aqui é a vontade de Deus, é o que a Bíblia nos conduz. Se não for o que a Bíblia nos conduz, deixa isso de lado. Ande pelo que a verdade ela nos conduz. Ande pelo que a Bíblia ela nos diz. O que a vontade de Deus manifesta para nós. Se a vontade de Deus não estiver aonde você está tentando ir, é melhor você não ir. Porque você vai se dar mal. E talvez você nem se dê mal. Mas sabe o que acontece? Deus não se agrada de você. E você comete pecados. E o pecado, sabe o que ele faz? Ele afasta você de Deus. Isso nos ensina que costume nenhum pode sobrepor a vontade de Deus. Nós nunca podemos colocar os costumes acima da vontade de Deus. Muitas pessoas confundem que a confiança de Deus pode ser andar de mãos dadas com a inércia. Então, eu vou ficar parado. Quando Deus quiser fazer, aí Ele faz. Porque eu prefiro esperar em Deus. Porque a hora que Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Então pensar que esperar em Deus significa alguma coisa, sem você fazer alguma coisa, não significa nada. A fé, ela sempre te move para algum lugar. Se Deus tivesse falado para Noé assim, Noé, constrói a arca. Ou Deus fala assim para ele, eu vou colocar um barquinho aqui para você andar quando tiver chovendo, tá bom? Ele fala assim, então tá bom. Quando estiver próximo, o Senhor vai me dar um barquinho, eu vou entrar, colocar os animais lá dentro e acabou. Mas não é isso que acontece. Ele precisa trabalhar durante 100 anos da sua vida, trabalhando, construindo uma arca. José administrou o Egito. Ele não esperou que Deus colocasse ele lá. Ele teve que fazer alguma coisa, se mover. A fé, ela move você sempre para uma direção. Neemias não ficou parado olhando os muros da cidade. Ele falou, eu vou reedificar os muros de Jerusalém. E ele partiu para isso e Deus fez todo aquele mover. Então, a sua fé, ela precisa te mover para algum lugar. Se você ficar esperando Deus agir e a bênção cair dos céus e atingir a sua cabeça como um meteoro, não vai acontecer absolutamente nada. Não estou dizendo que é para você sair fazendo as coisas, mas sempre que você estiver esperando alguma coisa do Senhor, você precisa se mover com o que Deus colocar no seu coração, e aí sim, Ele vai começar a te mostrar o caminho que você deve seguir, e não ficar parado esperando o anjo bater na sua porta, para Ele falar assim, vim dar a sua bênção. Eu vim entregar aquilo que você está há anos pedindo. Não, Deus não faz isso. Ele precisa que você se mova conforme a sua fé vai mostrando para onde você deve ir. Porque é isso que Deus faz. Ele nos move através da sua fé. Então a Bíblia ela sempre nos apresenta caminhos diferentes do que nós estamos acostumados a ver o que o mundo nos apresenta. Nós obedecemos ela com todas as nossas forças. Nós devemos obedecer a palavra de Deus com tudo que nós temos, sabendo que Deus continua soberano sobre todas as coisas. E foi exatamente isso que Ruth fez. Ela se levantou aquela noite sem saber se Boaz receberia ela. Ela simplesmente foi, sem garantia. Ela não sabia se seria recebida, se seria rejeitada, se existia algum impedimento judicial para que ela não conseguisse ser ou receber o resgatador. Ela apenas sabia que Boaz era um possível resgatador, mas ela obedeceu à vontade de Deus e seguiu. E isso foi suficiente para que ela desse o próximo passo. A fé, meus irmãos, ela nunca conhece todo o caminho, mas conhece quem está conduzindo. Talvez muitos de nós gostaríamos de saber o futuro. Gostaríamos de saber como é que começa, qual que é o meio e aonde é que vai terminar exatamente todas as coisas. Gostaríamos de saber o caminho e que Deus falasse assim, ó, fica tranquilo,
vai acontecer isso, vai acontecer isso, e no final você vai receber isso aqui. Mas nós queremos sempre garantias, nós queremos que Deus nos dê segurança, nós queremos que Deus nos mostre como tudo vai terminar. Mas Deus normalmente não mostra todos os passos. Às vezes Ele mostra só o próximo passo. Ele foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Pedro e é assim com Ruth. Ele é assim com todos aqueles que se movem a responder à fé salvífica e a fé que move aqueles que estão debaixo da vontade do Senhor. A fé não exige que você conheça o final da história. Ela exige apenas que você continue caminhando, que você continue confiando no autor ou naquele que está te conduzindo pelo caminho. É impossível que nós não conseguimos enxergar um paralelo da Bíblia ou da nossa vida com a história que nós estamos acabando de ler aqui. Muitas respostas na nossa vida permanecem caladas. Muitas respostas que nós queremos permanecem em silêncio. Mas, como Jesus dizia, sem resposta nenhuma para os seus discípulos, talvez é o que Ele diga para nós hoje: siga-me. Só isso. É o que Deus muitas vezes dirá a nós: siga-me. E Ele quer que a gente caminhe e caminhe. Então, agora, a narrativa, ela muda e a noite chega. Tudo aquilo que Noemi havia orientado a Ruth a fazer, começa a acontecer. Então, a noite chega, a colheita termina, a eira fica em silêncio. O encontro mais belo está para acontecer. E agora ela chega e faz exatamente aquilo que Noemi havia falado. E o Redentor, ele sempre recebe quem se aproxima dele. O narrador, ele parece que desacelera a história aqui. E ele quer que a gente comece a acompanhar os detalhes que estão sendo narrados. Ele quer que você olhe tudo o que está acontecendo de maneira minuciosa, talvez de forma silenciosa, da mesma forma que Ruth se aproxima depois que Boaz termina o seu trabalho. Ela olha e ela vê que ele come e ele bebe, e o texto diz que ele fica satisfeito. Só que ele não está ficando satisfeito no sentido de que ele bebeu demais, que agora ele está alto, ele está bêbado. Não. É com quem olha para a colheita e se sente satisfeito do seu trabalho. Ele havia encontrado alegria em ter terminado do seu trabalho. E era muito comum na cultura da época. Então ele se deita do lado dos montes, a cevada que eles haviam acabado de separar lá na eira, e ele faz, depois de deitar, Ruth faz exatamente o que Noemi havia falado. Então, sabe aquela cena que nós acabamos de ler, onde Noemi, ela pede para descobrir os pés? Sabe quando você está todo coberto? Aí você está quente demais. Aí o que você faz para equilibrar o seu corpo? A temperatura do seu corpo? Você põe o pezinho para fora, né? Aí você faz o quê? Dá uma acordada. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Vamos ler o texto? Para a gente continuar na história. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, respondeu ela, estendendo as abas de sua capa. Em hebraico, estender as suas asas estenda as suas asas sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre.
Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores da sua família, há outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui essa noite, e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele case com você. Se não estiver, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Então ela faz exatamente o que Noemi havia falado para ela. Descobre os pés, esse homem desperta e ele começa a dialogar com ela. E esse diálogo que nós acabamos de falar. Então a madrugada ela faz frio, né? Descobrir os pezinhos faz com que ele acorde. Por isso que ele acorda todo assustado, falando: o que está acontecendo aqui? Por que essa mulher está deitada aqui? Só que aqui ele não quer simplesmente ter esse diálogo com ela e deixar com que as coisas aconteçam. Porque ele fica preocupado com ela. Ele fica preocupado com o desenrolar daquilo dali. Ela era uma mulher, e segundo as palavras dele, uma mulher virtuosa, que estava junto de um homem aonde não havia outras pessoas. Ela estava sozinha com ele. Então, ele estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar dela. Então, à primeira vista, do que nós vemos aqui, parece que ela está pedindo ele em casamento, né? Porque quando nós olhamos sobre ela pedindo que ele a resgatasse, pedindo que ele cobrisse ela com a sua capa, isso parece que ela está se aproximando dele justamente para arrumar um casamento. E não é isso, de novo, que ela está fazendo. Poucos capítulos antes nós vimos Boaz falar exatamente algo parecido com o que ela acaba de pedir para ele. Ela fala: que o Senhor recompense o que você fez, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. E ela fala exatamente isso para ele: eu preciso que você me cubra com a sua capa. É como se ela tivesse dito a ele: cumpra o seu papel como resgatador, cumpra aquilo que Deus colocou diante de você para mim. Ela estava colocando ele na situação de resgatador. Faz o que você tem que fazer, faz o que Deus colocou para você fazer. Ruth se coloca humildemente diante daquela situação, e ela possui as condições exatas agora para ser resgatada. Ela toma uma atitude como o de um pecador diante de Cristo. Nós não nos achegamos diante de Deus exigindo salvação. Nós não nos chegamos diante de Deus apresentando os nossos méritos para Ele, e falar assim: tá vendo, eu fiz isso e por isso eu acho que o Senhor merece, ou que o Senhor, eu mereço a salvação, que o Senhor precisa me salvar. Nós chegamos sempre dizendo: se não fosse o Senhor, não existiria outra pessoa que pudesse me resgatar. E é exatamente isso que Boaz fala para Ruth. Ele fala: seja bendita, filha minha. Suas palavras, elas são primeiro de acolhimento. Ele acolhe ela. Ele tem uma atitude tão bonita com essa mulher. Ele poderia falar assim: vai procurar o outro resgatador, sai daqui, para de me encher, me deixa em paz, faz alguma coisa. Mas ele tem uma atitude de alguém, de consolo para alguém que está desesperada. Ele fala para ela: não tenha medo. E essa expressão na Escritura, ela sempre vem acompanhada daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Às vezes nós chegamos diante do Senhor e falamos tantas coisas, tantos anseios, tantas coisas que ficam sobrepondo as nossas vontades e mergulhando, e parece que tem uma onda dentro de você. E às vezes o Senhor só fala as palavras: não tenha medo. E isso é suficiente para acalmar o nosso coração. Então, Boaz, ele demonstra ali não só sua bondade, mas ele demonstra parte da sua justiça, mas ele não atropela nenhuma das leis que ele deveria seguir. Ele fala: existe um resgatador maior do que eu. Ele queria resgatar Ruth, mas ele não atropelou
tudo que ele devia percorrer até chegar lá. Isso ensina para nós, meus irmãos, que na nossa vida existem etapas a serem seguidas. Ele podia muito bem tentar burlar aqui para chegar no objetivo que ele queria resgatar ela. Mas ele tinha algumas pendências que ele precisava resolver. Nós, às vezes, temos que resolver primeiro as nossas pendências, para depois começarmos a pensar no próximo passo. Jesus também desejava salvar o seu povo, só que diferente do que aconteceu, ele não ignorou aqui a justiça. Pelo contrário, ele sofreu toda a justiça divina do Senhor. Nossa redenção custou uma cruz para Cristo. Ela não anulou a justiça de Deus, pelo contrário, Jesus sofreu toda ela. Boaz quer redimir, e Cristo, ele faz isso completamente em nós. E por último, meus irmãos, o Redentor garante um futuro de esperança. Vamos ler os versos 14 ao 18, diz assim: Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até pela manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a sua capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ele lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito. E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha. Até sabemos o que vai acontecer, Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Então, depois de prometer tudo o que ele prometeu, a questão do resgate, Boaz, ele toma uma decisão muito cuidadosa. Ele diz com ela, né? Então ela ficou deitada aos pés dele pela manhã e ela disse: espere, minha filha, até saber que terminar, pois esse homem não descansará enquanto não resolver tudo hoje. Noemi havia recuperado a esperança. Noemi havia encontrado de novo aquilo que ela havia perdido na morte de seu marido e de seus filhos. Então, Boaz não estava pensando aqui em fazer a coisa certa, ele estava preocupado em fazer o que era correto. Era certo resgatar ela, mas ele precisou primeiro fazer aquilo que era correto. Só que antes disso, como nós havíamos dito, ele havia, na verdade, se preocupado com o que as pessoas iriam pensar de Ruth se visse ela ali sozinha com o homem. Então ela falou: a hora que você levantar, vai embora, porque eu não quero que ninguém te veja aqui, não quero que ninguém tenha te dê uma má reputação, que alguém fale alguma coisa de você. Isso demonstra um amor verdadeiro, onde você se preocupa com a pessoa, onde você coloca-se no lugar da pessoa. O egoísmo talvez tivesse perguntado no coração dele: o que eu vou ganhar com isso? Mas o amor, ele sempre pergunta: como é que eu consigo proteger Ruth do que está para acontecer caso ela fique aqui? Então, para nós irmos caminhando para o final, meus irmãos, não deveria eu encontrar um lugar seguro para você? Essa foi a primeira afirmação que Noemi havia falado para Ruth. E agora Ruth estava caminhando com aqueles grãos de cevada até a casa dela. Eu não me esqueci, Noemi. Eu assumirei a sua causa. Talvez tenha sido essa a mensagem silenciosa que Boaz havia dito para Noemi: eu não esqueci de você, eu vou fazer aquilo que eu prometi. Então, Noemi pergunta sobre como é que tinha sido lá, e ela conta de novo a história de como tinha sido acontecido, e ele fala sobre como é que ela deveria esperar. E agora nós temos uma mudança, porque no capítulo 1 nós vemos essa pessoa
Noemi voltando de um lugar e ela se sente vazia. E agora ela diz: espere, o Redentor está trabalhando. Então Noemi retoma as suas forças, retoma a sua esperança, e ela sabe que Cristo é o Redentor. Nós sabemos que Cristo é o Redentor final. Nós olhamos para esse capítulo 3 e nós não conseguimos de outra forma encontrar um paralelo tão perfeito senão de Cristo como sendo o maior Redentor, ou o Redentor maior que nós haveríamos de esperar. Nós éramos como Ruth, uma mulher pobre, sem esperança, sem qualquer perspectiva, mas um Redentor resolveu assumir a responsabilidade da sua vida. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Cristo assume a sua dívida. Ele resgata você. Ele tira você de onde você estava e te dá uma nova perspectiva de vida. Então, quando nós vemos que essas coisas estão acontecendo, nós sabemos que Deus sempre está no controle da nossa vida. Para concluir, meus irmãos, Ruth 3 termina de uma forma curiosa. Não tem casamento. Ruth 3, capítulo 3, não tem celebração, não tem uma resolução completa. O capítulo termina com uma mulher esperando. Termina com alguém na expectativa de ser salvo. Alguém que ainda iria pagar o preço do resgate. Mas a nossa esperança não está na força da nossa fé, mas na fidelidade do nosso Redentor. Enquanto Boaz disse: não descansarei até resolver isso, Cristo declarou na cruz: está consumado. Meus irmãos, nós olhamos para essa história tão longa, essa história que mostra como é que o desenrolar dessa história vai acontecendo aos poucos e que Deus vai trabalhando dia após dia na vida de Ruth. E é assim que acontece na nossa vida. Deus trabalha dia após dia na nossa vida, semana após semana, mas nós temos uma única certeza: nós temos um Redentor. Nós temos alguém que pagou a nossa dívida. Quando Cristo fala, está consumado, Ele está dizendo, está pago. Eu paguei toda a sua dívida. Nós veremos na semana que vem a resolução dessa história, mas para hoje, o Redentor está pagando, ou já pagou, a dívida que era sua. Então nós precisamos descansar nesse Redentor.